chama a atenção para o período em que essa pesquisa foi feita, entre 12 e 14 de setembro. O que aconteceu nesse período? A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por liderar e se beneficiar de um plano de golpe de Estado. E aí temos a seguinte pergunta nessa pesquisa: o processo judicial contra Bolsonaro foi imparcial ou teve perseguição política? Para 47% teve perseguição, para 42% foi um processo imparcial. Mas perceba que tivemos uma queda entre aqueles que avaliam que houve perseguição e aqueles que avaliam que foi um processo imparcial. Teve um aumento de 36% para 42%. Ressalto aqui, Isabel Mega, pergunta feita depois da condenação de Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Carol, sim, e esse time é importante para a gente entender qual foi a percepção do eleitorado do processo, que tem um protagonismo óbvio do relator Alexandre de Moraes, e de como é que isso está se repercutindo também em relação das principais teses que são levantadas pelos bolsonaristas, que é a tese da perseguição, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão de defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a gente teve um patamar daqueles que são contrários crescendo significativamente, era 43% em agosto, subiu para 52% hoje, mais da metade da população sendo contra, portanto, a essa ideia que é muito encabeçada pelos bolsonaristas no Congresso Nacional, que é de trazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? O mesmo patamar ali fica muito próximo em relação àqueles que são favoráveis. Então, sim, é uma pesquisa importante de percepção, porque vem logo após o julgamento. A gente viu como o julgamento fez uma agenda no país nas últimas 2 semanas, até a gente ter a conclusão na quinta-feira. É uma pesquisa que traz uma relevância muito forte para a gente pensar na eleição no ano que vem para o Senado Federal, porque é a casa que tem a prerrogativa de conseguir abrir processos de impeachment, algo que nunca foi feito até aqui na história da democratização brasileira contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas vão em peso para fazer essa articulação para o Senado, porque gostariam de ter maioria no Senado Federal, gostariam de ter uma presença fortalecida para tentar ter também essa espécie de munição na mão em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem o ministro Alexandre de Moraes também assumindo no dia 29 a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. O presidente será o ministro Luiz Edson Fachin e depois, a partir do próximo biênio 27-29, aí sim o ministro Alexandre de Moraes assumiria pela primeira vez a presidência da Suprema Corte. Mas como vice-presidente, ele também ascende, digamos assim, mais ainda na Corte, diante de uma percepção da maioria da população hoje de que ele não deve sofrer um impeachment. E isso está relacionado também com essa percepção da população em relação a essa tese da perseguição do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a tese tem menos adesão mesmo durante essa campanha que foi feita pelos bolsonaristas ao longo do julgamento. Isso colou menos, talvez, do que os bolsonaristas esperariam. E então a gente tem 47% para os ouvidos pela pesquisa Genial Quest com essa opinião de que teve, sim, uma imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. E em agosto a gente teve, 36%, desculpa, eu inverti os dados aqui, 36% dizendo que houve uma imparcialidade, 47% dizendo que teve perseguição. Mas lá em agosto, mais da metade avaliava que teve perseguição. Então, com o processo que foi muito mediatizado nas últimas 2 semanas, o acompanhamento que o brasileiro fez de tudo isso, com o voto a voto dos ministros,
a maioria da população nesse momento está fazendo essa avaliação de que não há perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e de que o ministro Alexandre de Moraes não deve sofrer impeachment. Então é um dado bastante negativo para o bolsonarismo, porque tenta colar essa tese e tenta fazer com que, apesar de enfraquecido, o ex-presidente Jair Bolsonaro siga como uma liderança fortalecida para a direita, a ponto de transferir essa capilaridade para alguém que ele irá indicar para ser seu sucessor nas urnas. Carol.